Olá! Seguindo aqui do nosso bloco anterior, a gente continua essa jornada pelas noções gerais de direito e formação humanística. Mas hoje, especificamente hoje, o foco é num pensador e numa ideia que, olha, dá uma virada na forma como a gente pensa a interpretação. Hans-Georg Gadamer e a hermenêutica dele, principalmente a famosa fusão de horizontes. É um conceito que, assim, depois que a gente entende, pode mudar o jeito de ler uma lei, uma decisão, qualquer texto, na verdade. Exato. E é fundamental, né? Porque Gadamer, ele nos convida a mudar o olhar, a ver a interpretação, e para o direito isso é muito potente, não como algo, sei lá, técnico, mecânico, de decodificar regras, sabe? Ou de achar um sentido escondido no texto. Ele pensa a interpretação como um processo existencial mesmo, algo na raiz do nosso jeito de estar no mundo. É um diálogo, assim, profundo e constante entre o passado que está ali no texto e o presente vivo de quem interpreta. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso aí. Gadamer, ele foi aluno do Heidegger, né? E isso influenciou bastante. Ele via a hermenêutica diferente da tradição, que tratava quase como um método científico para ser objetivo na leitura, certo? Aham. Para ele, interpretar não é algo que a gente faz de vez em quando, é algo que a gente é, o tempo todo. Perfeitamente. Essa é a grande virada. Para o Gadamer, a hermenêutica não é tipo uma ferramenta que você pega numa caixa para usar num objeto. Seja um texto antigo, uma obra de arte ou mesmo uma norma jurídica. É a nossa própria condição de compreender. É como a gente funciona. Nós somos usando a expressão que vem do Heidegger e que as fontes trazem, lançados no mundo. E não num vazio, né? A gente já cai numa rede de significados, de compreensões que já existem. É o que ele chama de círculo hermenêutico. Essa estrutura prévia de compreensão é moldada pela nossa história, pela língua que a gente fala, a tradição cultural, os costumes, os valores que estão aí desde que a gente nasce, né? Não existe um ponto zero, uma folha em branco, onde a compreensão começaria do nada. Isso leva direto para um ponto que sempre gera debate. Os preconceitos, ou prejuízos, né? No original alemão, Vorteile. Normalmente, a gente pensa em preconceito como algo ruim, né? Um obstáculo para a verdade. Um viés que tem que eliminar para entender as coisas de forma pura, objetiva. Sim, a carga é negativa, no senso comum. Mas as fontes que a gente viu, seguindo Gadamer, dizem o contrário. Que a tradição e esses preconceitos são, na verdade, formativos, necessários até. Como assim? Isso não abre porta para o dogmatismo? Olha, essa é uma das ideias mais provocadoras e muitas vezes mal compreendidas de Gadamer. O fascinante é justamente ele dar um novo significado para o preconceito. Ele não está negando que existem preconceitos ruins, aqueles que cegam a gente e que precisam ser criticados, superados, claro que não. Mas ele argumenta que os preconceitos, pensando num sentido mais amplo de juízos prévios, são o ponto de partida, assim, inevitável. E mais, necessário para qualquer compreensão. Não tem como a gente chegar perto de algo, um texto, uma pessoa, uma situação, sem já ter alguma pré-compreensão, alguma expectativa, né? Alguma pergunta que vem da nossa bagagem. Esses preconceitos formam o nosso horizonte inicial de compreensão. É a lente pela qual a gente olha o mundo primeiro, não são só barreiras. São a condição para que a compreensão possa sequer começar. A tradição, nesse sentido, não é só um peso do passado, é a fonte viva que dá o material, as perguntas, as categorias para a gente pensar, dialogar, construir sentido. Sem essa base que a tradição e os preconceitos legítimos dão, a gente estaria perdido sem nem saber por onde começar a interpretar. O desafio não é eliminar tudo, até porque seria impossível, mas ter consciência deles, né? Separar o que ajuda a entender do que bloqueia. E estar aberto a revisar isso num encontro com o texto, com o outro. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Entendi. Entendi. Então não é aceitar tudo de olho fechado, mas reconhecer que a gente sempre parte de algum lugar. Faz sentido. E essa ideia dos preconceitos como ponto de partida, nosso horizonte inicial, leva para um dos conceitos mais famosos e, eu acho até bonitos de Gadamer,
a fusão de horizontes, Horizontsverschmelzung. O que significa isso, assim, na prática? A imagem que vem é de um encontro mesmo, né? Uma conversa pelo tempo. Como que essa fusão acontece quando, sei lá, um jurista hoje lê uma lei escrita há décadas, séculos atrás? É precisamente um diálogo, uma interação dinâmica, produtiva. Não é só sobrepor uma coisa na outra. Pensa no intérprete e o jurista, no nosso exemplo chegando no texto da lei. Ele não chega de mãos vazias, né? Traz o próprio horizonte. A compreensão que ele tem hoje do direito, os problemas do tempo dele, as experiências de vida profissionais, a linguagem, os valores, os preconceitos dele, aqueles que ele sabe que tem e os que agem sem ele perceber direito. Esse horizonte pessoal do presente entra em tensão em diálogo com o horizonte do texto. Porque o texto também tem o seu horizonte. Ele veio de um contexto histórico específico, reflete intenções de quem escreveu, carrega os significados da época dele. A compreensão de verdade para Gadamer não nasce quando um horizonte apaga o outro. Nasce dessa fusão. É um processo em que os dois horizontes se alargam, se modificam um pouco. O intérprete entende melhor o texto quando percebe a distância histórica, mas também ilumina o texto com as perguntas do presente. E o texto fala para o presente de um jeito novo. Não é tentar reconstruir magicamente o sentido original exato do autor. Gadamer acharia isso ingênuo, é impossível porque nós também somos históricos. E também não é ignorar a história e só impor a nossa visão atual, como se o texto fosse massinha de modelar. É uma interação, assim, respeitosa, mas criativa, onde o significado se constrói nesse encontro mesmo. Essa ideia de interação, de construir significado no encontro, isso deve ter implicações muito fortes para o direito, né? As fontes que a gente leu dão uma ênfase muito grande na aplicação como momento-chave da compreensão hermenêutica, principalmente a jurídica. Com certeza. Como que essa fusão de horizontes aparece na prática de quem lida com o direito? Como conecta essa filosofia do Gadamer com o dia a dia de um tribunal, de um escritório, sei lá? Se a gente conecta isso com o direito, a aplicação é, de fato, o ponto central. O clímax da compreensão hermenêutica para o Gadamer, a compreensão de um texto legal, uma lei, um artigo da Constituição, um precedente, ela não acaba na análise teórica, na exegese abstrata. Ela só fica completa, só se realiza mesmo na hora em que esse texto é aplicado a uma situação concreta, a um caso específico, com as particularidades dele que não se repetem. No direito, a tal verdade jurídica ou o sentido da norma não está só nas palavras escritas na lei, parada, esperando ser descoberta. Ela ganha vida, se concretiza, se torna real e importante quando a norma geral encontra os fatos específicos de um caso. E o jurista, nesse processo de aplicar a lei, não é e nem poderia ser um observador neutro, um técnico que só encaixa fatos em regras mecanicamente, tipo uma conta. Ele está inevitavelmente mergulhado na situação concreta do caso. Ele traz o horizonte dele, a compreensão que ele já tem do sistema jurídico, os valores dele éticos, sociais, políticos, a visão de mundo, as experiências, as perguntas que o caso traz para encontrar o horizonte do texto legal dentro do contexto específico daquele conflito, daquela consulta. Então, a aplicação não é um passo que vem depois de entender. Ela é, em si, o ato central da compreensão hermenêutica no direito. É nesse momento que a fusão de horizontes acontece com mais força. É quase um eco, e as fontes lembram bem, da ideia antiga de epiqueia, a equidade de Aristóteles, sabe? Aquela necessidade de adaptar a lei geral às circunstâncias únicas do caso concreto para a justiça não se perder na rigidez da regra. Nossa, isso é fascinante. Quer dizer, se a aplicação é o momento da compreensão e o intérprete leva o horizonte dele para esse encontro, então o contexto do jurista, os preconceitos dele no sentido de Gadamer como pontos de partida necessários, a visão de mundo dele, tudo isso não só está presente, mas é parte essencial e inevitável do processo. Exatamente. Isso parece bater de frente com aquela ideia mais tradicional de objetividade na interpretação jurídica, né?
Aquela do juiz como boca da lei, totalmente neutro, sem as próprias ideias, só descobrindo o sentido único que já estava lá na norma. Bate de frente mesmo. Desafia essa noção de objetividade absoluta, mecânica, sem pessoa e sem contexto. Gadamer nos obriga a reconhecer a realidade da interpretação como um ato humano, histórico, inescapável. O intérprete não está flutuando acima da história, ele é parte do que Gadamer chama de história dos efeitos ou história da eficácia do texto. A Wirkungsgeschichte. História dos efeitos. O que é isso exatamente? Significa que a nossa compreensão de um texto, hoje, uma lei antiga, por exemplo, é afetada não só pelo texto original, mas por toda a cadeia de interpretações, aplicações, efeitos que esse texto gerou no tempo até chegar na gente. A gente lê a Constituição hoje não só com os olhos de hoje, mas através das lentes formadas por décadas de jurisprudência, de doutrina, de debates sociais sobre ela. A gente herda essa história interpretativa. Mas, olha, reconhecer isso não significa cair num subjetivismo onde tudo pode, onde a interpretação vira só questão de opinião. Gadamer nunca defendeu isso. Jamais. Certo, não é um vale-tudo interpretativo. Não mesmo. O texto resiste, ele tem uma estrutura, uma linguagem, limites de sentido que não dá para ignorar assim. A tradição jurídica, com os seus métodos, conceitos, princípios, dá um quadro de referência comum. A comunidade jurídica, advogados, juízes, promotores, professores, exerce um controle, um debate, críticas e interpretações. O que a visão de Gadamer significa é que o intérprete é um participante ativo nesse diálogo com a tradição e com o texto. Não é um mero espectador passivo. Ele conversa com o passado a partir das perguntas e dos desafios do presente dele. A interpretação jurídica se mostra, assim, como um processo vivo, dinâmico, contínuo, sempre histórico e aberto a novas compreensões conforme surgem novos problemas, novos contextos. E essa abertura toda, essa forma de ver a interpretação como um processo histórico de diálogo, isso tem alguma consequência prática, além de descrever melhor o que já acontece? As fontes sugerem que pode ter um potencial crítico. Como assim? Exato. Longe de levar a um conformismo ou a um relativismo que não leva a lugar nenhum, essa perspectiva hermenêutica, por deixar claro o papel da tradição, dos preconceitos, da situação histórica do intérprete, ela, na verdade, abre um espaço muito importante para a crítica. Se a gente reconhece que toda interpretação é uma fusão de horizontes e que nossos preconceitos moldam o que a gente entende, podemos começar a perguntar: que preconceitos estão agindo aqui? São legítimos? Essa fusão de horizontes está sendo boa, produtiva? Ou está servindo para esconder alguma coisa, para manter injustiças, para manter relações de poder que são problemáticas? Permite, por exemplo, analisar de forma crítica como certas interpretações jurídicas, que parecem neutras, podem carregar visões de mundo específicas e ter efeitos desiguais na sociedade. A hermenêutica para Gadamer não é uma técnica neutra, fechada, para achar o sentido certo de uma vez por todas. Ela vira um campo dinâmico, aberto para disputa de sentidos, onde diferentes interpretações, desde que bem fundamentadas no diálogo com texto e tradição, podem e devem ser debatidas, confrontadas, avaliadas pela razoabilidade delas e pelas consequências práticas. Isso é fundamental para a vitalidade do direito, para a capacidade dele se adaptar numa sociedade complexa que está sempre mudando. Então, resumindo a ideia central, parece que Gadamer nos dá uma visão muito mais dinâmica, complexa e talvez mais honesta do que interpretar, né? Ele mostra que a gente não lê isolado diante de um texto parado no tempo. Somos participantes de uma longa conversa. Nossa compreensão é moldada pela tradição que nos forma, pela nossa perspectiva aqui e agora e principalmente pelo ato de trazer a norma para a vida real, na hora de aplicar ao caso concreto. Isso parece especialmente verdadeiro para o direito, que vive sempre nessa tensão entre a lei geral e a particularidade de cada história, cada situação humana. Exatamente. A compreensão deixa de ser vista como só extrair um significado que já estava lá
escondido dentro do texto, esperando o método certo para ser achado, ela passa a ser entendida como um evento, um acontecimento, um diálogo que produz sentido nesse encontro. Uma fusão de horizontes mesmo. O sentido não está só lá, no passado do texto, nem só aqui, na cabeça de quem interpreta. Ele surge entre eles nesse processo interativo. E isso levanta uma questão importante, né? Talvez algo para quem nos ouve pensar sobre a própria prática ou estudo. Como que essa visão dinâmica da interpretação, que aceita a história, o papel ativo e a responsabilidade de quem interpreta, e a importância da aplicação, como isso ressoa ou poderia ressoar na busca diária por justiça nas várias práticas jurídicas. Como a gente pode lidar com essa responsabilidade de interpretar de forma mais consciente, mais crítica e, quem sabe, mais justa, sabendo que não somos só aplicadores de regras, mas participantes na construção contínua do sentido do direito? Com certeza. É uma perspectiva que desafia a gente a pensar sobre o que é entender e aplicar o direito e sobre a responsabilidade que vem junto. Uma reflexão muito valiosa mesmo. E com ela a gente encerra essa análise focada em Gadamer e na ideia transformadora dele da fusão de horizontes. Nos veremos no próximo bloco para continuar explorando as noções gerais de direito e formação humanística, entrando em outros pensadores e conceitos fundamentais. Se essa discussão aqui acrescentou algo, provocou novas perguntas, não deixe de curtir e se inscrever para receber mais análises aprofundadas como esta. Até lá!